Olá, hoje eu quero trazer o segundo vídeo dessa microtemporada. Eu falei no primeiro vídeo, que vai estar aqui em algum lugar, eu falei sobre os ciclos. E finalizei essa questão aí dos ciclos dizendo que o fechamento de ciclos, término, né, essa coisa do ponto final, pode trazer aquela sensação de caos na vida da gente. Então hoje eu quero falar sobre caos. O que acontece? Quando a gente dá a paradinha estratégica, que eu diria que é a paradinha obrigatória, né, aquele pit stop, para ver a quantas andam aí a nossa vida e os nossos planejamentos e tudo que a gente tem pela frente de jornada, pode acontecer tanto o fato de coisas inesperadas acontecerem, que eu tenho aqui alguns exemplos na minha vida, durante a minha jornada, minha caminhada. A última surpresa foi o falecimento do meu filho, que era meu sócio também. Então, desestabilizou minha vida pessoal, desestabilizou minha vida profissional e desestabilizou todas as minhas emoções, porque estava se tratando ali do meu primeiro filho, do meu primogênito, e isso envolvia muitas questões sentimentais, emocionais e coisas que eu precisava lidar. E eu me lembro que uns dias antes dele ser diagnosticado com leucemia, eu fiz um mapa a respeito de se reinventar. E quando eu olho para aquele mapa, que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, do que ainda iria acontecer, e eu li isso uns 20 dias, não, um pouco mais de tempo. Depois eu olhei e falei, nossa, isso parece que eu já sabia o que estava acontecendo, parece que foi meio que proposital o que eu escrevi. E não, na verdade eu estava sendo preparada de alguma forma, né, pela vida, pela minha própria intuição, né, me preparar para aquele momento que foi um verdadeiro caos na minha vida, né? E eu posso te garantir que no momento do caos, exatamente no momento do caos, a gente não vai conseguir fazer essa parada e uma análise. Bom, ok, meu filho faleceu e agora deixa eu ver se eu tô vivendo de fato os meus sonhos, se eu tô de fato na minha jornada, dentro da minha jornada, dando os passos assertivos. Não, o caos, ele é o caos. A gente não tem condição de pensar, de analisar, a gente não tem condição de absolutamente nada, porque é como se tirasse o nosso chão e a gente precisasse dar um jeito de se equilibrar ali no meio do nada. Então não tem como você se organizar no momento que o caos acontece, mas uma hora a gente vai precisar parar. Uma hora a gente vai precisar respirar e falar, bom, ok, sofri, vivi o meu luto, chorei, me entristeci, me revoltei, briguei com Deus, briguei com a vida. Agora eu vou voltar para minha jornada, para minha caminhada, vou voltar para minha vida, né? Porque tem esse momento que para cada pessoa vai demorar um tempo. Quando meu marido faleceu, há 15, quase 16 anos atrás, ele foi enterrado na sexta-feira. No domingo eu estava limpando a minha sala da escola dominical. Eu voltei para ativa imediatamente, porque eu achava que se eu fosse ficar em casa sofrendo aquele luto ia ser pior. Então eu voltei muito rápido. Depois dos meus 8 dias, que eu acho que eu tive de licença, né, do luto, eu voltei para o trabalho na segunda-feira, super tranquila, não tranquila, mas tranquila para retomar a vida. Eu não fiquei pensando, eu acho que eu preciso mais de tempo, acho que eu vou aproveitar para pegar umas férias, acho que eu vou... Não, eu voltei imediatamente, porque eu pensei, né, na época, se eu conseguir manter esse movimento, as coisas vão fluir com mais facilidade, né? Não que estivesse sendo fácil, não que, nossa, melzinho na chupeta, não, foi muito difícil, principalmente por conta dos meninos. Meus filhos, na época, eles tinham 7 e 13 anos, então foi um desafio, né? 2 meninos, tinham o pai como herói, enfim, ele era um excelente pai. Então, foi uma coisa, assim, bem complicada, mas eu voltei imediatamente. Já do meu filho Gabriel, que foi há 3 anos, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu decidi que eu ia viver o meu luto o tempo que fosse necessário, que eu não ia fazer nada. Sabe quando você fica meio que um momento, a minha amiga, ela fala que ela tem um momento planta, um momento que ela fica fazendo fotossíntese.
Então, vou emprestar aqui esse momento da fotossíntese. E eu pensei comigo, falei, eu vou viver a minha fotossíntese agora, não vou fazer nada, vou ficar aqui. E foi assim, eu fui fazer terapia, eu tinha ido pro Brasil, né? Eu morava na Inglaterra na época, eu falei, eu vou ficar aqui, eu tava no Brasil na época, eu falei, eu vou ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quais serão os próximos passos, mas enquanto isso eu não vou me movimentar, eu vou ficar. E eu fiquei lá no Brasil, acho que cerca de 3 meses, vivendo esse luto, sem querer fazer nada que exigisse muito movimento da minha parte. Fui muito acolhida pelos amigos, muito amada, muito cuidada, principalmente a minha irmã cuidou muito de mim. Te amo, Suelen. Então, foi um momento assim que eu deixei bem evidente que eu estava no meio de um caos e que eu não tinha condição nenhuma de dar um passo. Agora, quando é exigido de nós, por algum motivo, ou porque a vida precisa continuar, essa é a realidade, né? A gente abre ciclos, fecha ciclos, recomeça ciclos, faz as mudanças necessárias, coloca ponto final, outro parágrafo, travessão na outra linha, né? Põe o dedinho para delimitar ali onde vai começar o parágrafo e precisa recomeçar a vida. E aí, esse caos que não tem mais o que fazer, né? No caso, quais são alguns exemplos de caos? A morte, acho que deve ser o pior deles, né? Principalmente quando é muito de repente. Os 2 casos na minha história foram mortes repentinas. Meu marido faleceu em 6 minutos, né? Teve uma parada cardíaca, não deu tempo de nada. Meu filho recebeu um diagnóstico no dia 28 de dezembro de 2019, no dia 7 ele faleceu. Também não deu tempo de nada, nem de sair o resultado do exame. Então, é um caos que totalmente inesperado. Você não tá ali se preparando porque tem alguém doente e você vai, né, conversando ali, se despedindo. Não, tem caos que vai vir feito furacão mesmo, derrubando tudo. E tem outros exemplos, divórcio geralmente é um caos, a traição sem o divórcio, né, só quando você descobre uma traição, demissão, né, você tá ali trabalhando, de repente acontece alguma coisa e você é demitida ou precisa demitir. Então são vários exemplos aí que a vida traz pra gente que infelizmente a gente não tá preparado pra lidar. Essa é a verdade. A gente vai ter que se preparar no caminho, sabe? Do tipo assim, a vida puxa o tapete, não no sentido negativo da coisa, mas não sei se tem um sentido positivo em puxar tapete, né? Mas meio que deixa a gente sem chão, né? Feito águia que vai lá e joga o filhotinho águia para aprender a voar sozinho. E aí ela fala para você, vambora que no caminho eu te explico como que você vai agir. E aí essas paradas, elas vão trazer pra gente medo. A gente não sabe, o que eu faço agora? Eu tô morrendo de medo, como que eu continuo sozinha? Ou como que eu continuo, sabe? Então traz medo, traz dúvida, traz o caos propriamente dito. E aí, né, a gente vai pensar nos antídotos, né, para usar contra o medo, contra a dúvida, contra o caos. Bom, para dúvida, a gente pode usar o que eu falei aqui provavelmente no primeiro episódio das coordenadas. Sobre clareza, quando você consegue sentar, respirar e olhar as suas anotações, por isso que eu acho tão importante as anotações, porque no momento como esse, você esquece até quem você é, onde você tá e o que você tá fazendo aqui. Então, quando você tem o seu mapa, sabe, o mapa da clareza, o mapa do seu eu, quando você fez ali esse exercício, sabe, de se conhecer melhor, você vai olhar e falar, puxa, é isso aqui. Eu sou coragem, eu vou dar esse passo, eu vou continuar, o meu propósito de vida é esse aqui, eu vou seguir, sabe, em frente para conseguir enfrentar essa perda, essa bagunça, essa mudança, enfim, essa demissão, seja lá o que for. E aí, quando você vai olhando de fato quem você é, quando você vai tendo essa nitidez, você vai tomando posse de você de novo, né? Porque o caos, ele deixou você desestabilizado, você não tá fragilizado, e aí você vai se empoderando novamente, sabe? De você mesmo, da sua essência, do que você veio fazer aqui, que tem coisa muito mais nobre, tem coisa muito maior ainda para acontecer, né? Do que tá acontecendo nesse momento. E contra o medo, eu falo que a melhor coisa que a gente tem para fazer é bater papo com medo, é sentar com ele e falar,
filho, e aí? O que que você tem pra mim? O que que você veio me explicar, né? Fala aí, desabafa. E o medo, ele vai dar os seus nomes, sabe? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ser julgada. Eu tinha muito, não era medo, mas era uma sensação, sabe? De, ai, o que que os outros vão falar se eu retomar minha vida? Acabei de perder meu marido, aí eu retomo minha vida, vou pra academia, vou viajar, aí, sabe? Aí você tem que lidar com aquilo que você acha que os outros estão falando de você, que às vezes eles nem estão falando. E quando foi, no caso do meu filho, eu decidi, sabe? Eu falei, dessa vez eu vou pra todo lugar que me convidarem. E eu recebi muitos convites, assim, de café, de vem aqui, dá uma passada aqui, vamos bater um papo. Enfim, então, já do meu filho, eu já tava mais madura nesse sentido. E aí eu decidi, eu falei, não, eu vou aceitar todos os convites. Eu vou fazer tudo que quiserem, não que quiserem que eu faça, mas nesse sentido, né, era o cuidado, né, cada um podia oferecer aquilo pra mim naquele momento, né, que foi muito bom. Então, esse medo do quê? Medo de falarem de você, medo de você não dar conta, medo disso, e aí conversou com o medo, entrevistou o medo, conseguiu identificar medo de quê? Transforma esse medo em cautela, porque a cautela é você se preparar para aquilo que você acha que pode acontecer no meio da caminhada, né? Então vai trocando, vai trocando. Bom, eu tô com medo aqui, mas eu vou enfrentar esse medo, mas eu vou me calçar, eu vou me preparar. Então é o famoso não ser inconsequente, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é tão corajosa, e às vezes não é coragem, às vezes é inconsequência, às vezes é só uma aventura, e a pessoa não ponderou ali os pontos que ela precisa observar. Então, entrevista o teu medo, vê de fato medo do quê? Depois, transforma esse medo em cautela, né? Para que você possa dar esses passos aí, assim, de forma mais assertiva e estar preparado, às vezes, para alguma coisa, alguma intercorrência aí no caminho. E por último, vai dando passos de coragem, porque conforme você vai dando passo, o caminho vai se abrindo. Então, o movimento é o melhor antídoto nesse caso, porque o movimento pós-caos, ele é extremamente importante. Não dá para ficar ali simplesmente parado, prostrado. Tem um tempo para isso, porque é o seu momento, né, de sofrer ali. Toda perda é um luto, não tô falando só de luto de morte, não. Toda perda é um luto. E você precisa viver esse luto, botar para fora, chorar, sofrer e depois, no momento certo, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque é necessário. A vida, ela continua e a gente precisa continuar vivo, né? Não como um zumbi, não como no piloto automático, na rodinha, né, dos ratos e voltando falando, opa, peraí, eu já estive aqui nesse lugar, né? Não, aí, o ideal é que você continue buscando aquilo que você planejou, né, na sua jornada. E aí, a gente vai pro caos, né, e o caos, eu preciso primeiro saber o que é caos para mim, né, o que é caos, o que tá acontecendo que você considera que é um caos, porque às vezes é só o movimento da vida, né, se for o movimento da vida, ok, ressignifica isso e vambora. Agora, se for de fato um caos, como que eu posso aprender com esse caos? O que esse caos veio me mostrar? Então, é importante essa reflexão. Quem sou eu no meio desse caos? Quem eu me transformo enquanto esse caos está parecendo um furacão na minha vida? Porque enquanto a gente está lá, a gente não tem condição de pensar sobre isso. Mas o momento que a gente vai voltar a caminhar é momento de pensar em quem eu me transformei depois desse furacão na minha vida, depois desse tsunami, né? O que sobrou de mim? Né, como eu falei lá da clareza, né? Vai lá e redescobre quem você é. Então, quando eu penso, né, no caos, eu penso que ele é como se fosse um upgrade, como se fosse uma atualização, um update, uma atualização do nosso sistema, né? A partir de hoje, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais forte, eu sou uma pessoa mais isso, mais aquilo, porque eu me permiti passar por isso, eu me permiti transpor esse momento da minha vida. Então, ele não só vem para tirar tudo do lugar, né? Às vezes vai acontecer isso, na maioria das vezes acontece isso. E aí, quando a gente vai colocar as coisas no lugar, de repente aparece algumas coisas e fala, caramba, eu nem lembrava disso aqui, eu nem sabia que eu tinha isso aqui. E aí vai poder ser algum talento, algum sonho que você
não imaginava. Enfim, inúmeras coisas. A gente tem que estar com essa abertura para o inesperado, né? Porque coisas inesperadas podem acontecer e a gente precisa estar atento, sabe, para isso. A gente precisa estar com esse olhar curioso para o que esse caos está vindo me mostrar. E o caos, ele é a oportunidade de descobrir coisas novas a nosso respeito, a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas a gente é tão apegado ao à nossa vidinha, sabe? Desse jeitinho, eu sempre fiz assim, eu gosto de fazer assim porque desde que eu nasci eu vi minha mãe fazendo assim, ou desde que eu sou adolescente eu sempre gostei de fazer desse jeito ou de outro jeito. E a gente é tão apegado com aquilo que eu arrisco dizer que tudo que eu não tô disposta a perder é exatamente onde eu tô aprisionada. E aí eu fico naquela prisão, sabe, agarrada. E aí eu não permito que a vida tenha seu próprio fluxo, que a vida me leve para onde tá. Eu não vou dizer determinado, porque eu não acredito muito nessa coisa do determinismo, mas a vida, ela flui, ela tem o fluxo. E quando eu vou no fluxo, eu falei isso no último vídeo, quando eu vou no fluxo, eu me debato menos, eu não fico, né, igual quando tá se afogando, se debatendo. Então segue o fluxo e aprenda com o caos. Esse é o segundo vídeo da microtemporada. E no próximo vídeo eu quero falar sobre confiança, porque esse se permitir levar é justamente uma questão de confiança. Uma confiança pós-ciclo, uma confiança pós-caos, uma confiança para que a gente continue seguindo a nossa jornada. Então, eu vou te esperar no próximo vídeo com uma conversa sobre confiança. Te espero lá.